Boa noite a todos os irmãos encarnados aqui presentes e também porque sinto que estão presentes aqui muitos irmãos desencarnados que vêm à procura de conforto da parte de todos desta casa. O tema que eu trago hoje para expor aos senhores e às senhoras é um tema de uma relevância extraordinária. O tema que eu trago, ele está intimamente ligado à nossa vida. Egoísmo. Ouçam bem, o tema que eu trago é o sentimento negativo do egoísmo para que nós possamos refletir. E eu não poderia deixar de trazer desse livro de ouro, esse livro sagrado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para que os senhores e as senhoras compreendessem e entendessem o quanto é importante nós nos afastarmos dessa mancha que a humanidade infelizmente carrega, que é o egoísmo. Emmanuel, Espírito de Luz, numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou comentar com os senhores e as senhoras, ele diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral impede. Meus amigos e minhas amigas, o egoísmo está presente diariamente em nossas vidas, nos impedindo de evoluir. Nós estamos aqui na Terra com um propósito, com um sentido, com um significado, com uma busca, senão não vale nada. Seremos vidas vazias, vidas sem sentido, se nós cultivarmos dentro de nós o egoísmo. O que é, em síntese, o que é uma pessoa egoísta? E que cada um de nós, e eu me incluo nisso que eu vim falar aos senhores e às senhoras, o que é o egoísmo que nós praticamos no dia a dia? A pessoa pensa apenas em si mesmo e nas suas necessidades de forma obsessiva. Nós temos que pensar em nós. Nós temos que pensar em nossas necessidades, mas não de forma permanente, constante, total e obsessiva. Um ser egoísta é o que se coloca em primeiro lugar em tudo. Ele quer tudo para si.
é uma pessoa individualista, pensa nela, só aquilo que lhe beneficia. É uma pessoa comodista e uma pessoa manipuladora e essencialmente materialista. O egoísmo é uma lepra moral. Ele é o câncer do espírito e ele nos atrasa. Eu me atrevo a dizer, com muito respeito a todos os senhores e as senhoras, que os egoístas, eles, além de entravarem o seu progresso moral, de evoluírem em outras vidas, eles receberão o retorno em muito sofrimento. Quando sofreres na vida, quando dores se aproximarem, o egoísmo é a sombra que está obstruindo esta pessoa. O egoísmo deve ser, como diz Emmanuel, deve ser vencido por cada um de nós. Qual a forma de ser, de expulsar o egoísmo de nossas vidas? É entender, é compreender que nós não somos sozinhos no mundo. E mais uma vez eu vou repetir, com toda a ênfase, com toda a força e energia do meu coração e da minha alma. Expulsem, afastem o egoísmo de vossas vidas. E eu vos asseguro que estareis tendo um verdadeiro passaporte para uma vida feliz nesta encarnação, nesta existência e nas demais. Se ao contrário cultivarem o egoísmo, os senhores e as senhoras só terão desditas, vantagens aparentes, momentâneas, que logo ali, na frente, pela lei de ação e reação, pela lei do retorno, a vida vos será madrasta no sentido negativo, porque há boas madrastas, sim, como bons padrastos, sim. Eu emprego nesse sentido. Que cada um dos senhores e das senhoras possam ter aquilo que se chama generosidade. Afastem a mesquinhez de vossas vidas. E a todo momento, e a todo instante, nós estamos discutindo por ninharia. Nós estamos brigando, como se diz na gíria, por uma colher, por um garfo. Estamos discutindo por coisas absolutamente inúteis e sem sentido. Meus amigos, esta vida
ela é rápida como um raio. Esta vida, as pessoas se enganam, se equivocam de que viver 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90 é muito. Não é nada. Não é absolutamente nada. É o tempo da duração do corpo físico na Terra. É um tempo absolutamente limitado. Limitado. Esses dias, conversando com minha esposa e companheira de vida, eu me dei conta que eu sou um vovô de 5 netos. 4 netas e 1 neto. Como a vida passou rápido. E essa sensação, eu tenho certeza de que a maioria dos que passaram dos 50 anos tem. Como o tempo é rápido. E eu pergunto, o tempo, ele tem um grande benefício quando ele nos ensina, quando ele nos faz aprender, nos faz entender qual o propósito de uma vida. De nada adianta alguém viver 70, 80, 90, 100, 110 anos se aquela vida não evoluiu no sentido da melhoria, no sentido de ser uma criatura melhor e não incidir nos mesmos erros, especialmente no egoísmo, que é irmão de todos os males. O egoísmo é irmão gêmea do orgulho. Nós temos que cultivar a humildade altiva, respeitosa, a humildade fraterna. Não confundir humildade com se humilhar. Nós temos que compreender que nós estamos aqui na Terra para nos ajudar mutuamente. E o começo de tudo está dentro de nós. Portanto, não culpem ninguém. Não transfiram responsabilidades para ninguém. Nós somos autores da nossa vida. Nós somos os caminhantes da nossa estrada. E nós temos que percorrer de uma forma tranquila, normal, com a felicidade possível. E o egoísmo simplesmente vai nos destruir. O egoísmo simplesmente vai enfeiar a nossa alma. Olhem uma pessoa generosa na sua expressão, no seu andar, na sua vida, no seu falar. Tudo transpira beleza. E olhe uma pessoa mesquinha, avarenta, egoísta. Pode ter uma aparência física bela, mas tudo transpira fealdade. Tudo parece pequeno ao sentido superior da vida. Eu gostaria de encerrar
essa palestra contando uma belíssima história, uma maravilhosa história de um fato verdadeiro com o grande Francisco Cândido Xavier. Ouvi bem, gravem essa belíssima história desse ser que habitou o nosso país, que veio ao Brasil e iluminou com as suas atitudes, com a sua psicografia, com a sua mediunidade maravilhosa. A história se passou da seguinte forma. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, ele de manhã cedo tomava café num bar bem próximo da pequena, modesta e humilde casa que ele residia. Ele ia no bar tomar uma xícara de café, um pedaço de pão com manteiga. Ele tinha o dinheiro contadinho para aquela xícara, para aquele pedaço de pão e aquele pouco de manteiga. E ele diariamente ia no bar tomar de manhã cedo. Um dia, ele estava tomando seu café de pé, ao lado do balcão, onde o proprietário o servira, e chegam duas crianças maltrapilhas. E elas se dirigem ao dono do bar e elas dizem assim: senhor, estamos com fome, nos dê um pedaço de pão. E o dono do bar responde às crianças: saiam daqui, vão embora, estão atrapalhando. E Chico interveio e com serenidade, com tranquilidade, disse ao homem do bar: meu amigo, elas estão com fome, as ajude com um pedaço de pão. E o homem irritado olha para Chico e diz assim: o senhor é o homem que tem fama de caridoso? Pois uma sobrinha minha, que era espírita e frequentava o centro que o senhor psicografa, ela deixou um livro aqui, de Emmanuel, psicografado pelo senhor. E eu não li nesse livro, eu não vi nenhuma página que dissesse que nós deveríamos doar alguma coisa para alguém. E o Chico, calmamente, olha para o homem com fraternidade e diz: meu amigo, pegue o livro e abra em qualquer página. Que adianta eu vou abrir esse livro? Não tem nada que vá nos interessar. Meu amigo, abra o livro. Eu vos peço, abra o livro. E o irritado dono do bar abriu o livro. Os senhores sabem, a senhora sabe
o que estava escrito neste livro, nesta página do livro. Anotem, gravem e não se esqueçam jamais. Estava escrito: a criança maltrapilha que pede pão aos seus pés são anjos enviados por Deus para saber quem tu és. A criança maltrapilha que pede pão aos seus pés são anjos enviados por Deus para saber quem tu és. Senhores, a vida, ela só tem sentido, a vida só tem significado se nós soubermos entender que nós precisamos da caridade material e da caridade moral, afastando o egoísmo. Eu espero que vós refletis profundamente sobre o egoísmo nas atitudes que a consciência de cada um de vós reclama mudança. Mudança já, para não sofrerdes, iluminando o caminho de vossas existências, que é tudo que Deus deseja. E esse modesto e humilde palestrante envia do meu coração ao coração de todos vocês. Muito obrigado.